estão começando, né, falando, o nosso armazém, né, o nosso centro logístico, ele fica aqui na cidade de Brusque, Santa Catarina, a cerca de 15 quilômetros, mais ou menos, de Itajaí, dependendo do ponto ali dos principais portos, né, uma distância aí inferior a 30 quilômetros, tanto do porto de Itajaí como do porto de Navegantes. Então, um local bem estratégico, principalmente até pela facilidade de ligação com outras rodovias, além da BR, né? Ligação com a 270, então, 470, desculpa, né? Que liga Blumenau e a região norte do estado. Então, ficamos dentro de um condomínio logístico. Então, o que isso traz, né? Traz uma série de benefícios, principalmente no quesito de segurança. Então, a gente está dentro de um condomínio logístico, onde nós temos hoje segurança 24 horas, né? Portaria, então tem toda uma questão de controle de acesso, então o que aumenta ainda mais as questões de segurança, além daquilo que nós mesmos somos responsáveis, toda a parte de câmeras de monitoramento, alarmes, sensores, que garantem ainda mais a segurança das nossas pessoas, do nosso time e, obviamente, dos materiais dos nossos clientes. Certo. Então, aqui é uma foto da fachada, para ter até uma ideia, né, do que é o Papacê rápido, da fachada. Então, hoje nós temos 110 metros lineares de fachada. Então, né, eles são 3 módulos de galpão locados dentro desse condomínio, totalizando hoje 8.000 metros quadrados de área. Até nessa apresentação, provavelmente acho que vai estar em 7.000, porque a gente aumentou mês passado e eu acho que eu não atualizei a apresentação ainda. Então, nós temos aqui dentro desse módulo 7.000 e dentro do condomínio, na parte de trás, onde a foto aqui não vai conseguir mostrar, mais 1.000 metros quadrados de área de armazenagem. Certo. Dentro do nosso condomínio, dentro do nosso centro logístico, então, nós temos um primeiro módulo verticalizado, então estrutura porta-pallet, né, onde a gente consegue fazer toda a verticalização, principalmente para produtos de demanda fracionada. Então entram pallets e saem caixas, né, uma demanda que aonde a estrutura porta-pallet, além de otimizar a parte de armazenagem, ela acaba nos dando velocidade para criar regiões de picking, né, de rápido acesso às mercadorias. Certo. Aqui então uma outra imagem, né, de outros produtos, né, podendo verificar a forma de armazenagem. E nós temos outros 2 módulos dentro da nossa estrutura, que a gente chama de áreas de material blocado. Como nós podemos ver na foto aqui, um exemplo, não temos estrutura porta-pallet, onde, de acordo com a característica do material, então aqui nesse exemplo nós estamos vendo placas de módulos solares, onde tu consegue empilhar o próprio pallet, e devido ao dimensional ou devido ao peso das mercadorias, eles não são adequados para colocar em estrutura porta-pallet. Então a gente acaba Certo. armazenando eles, como a gente chama aqui no material blocado, né? Um exemplo aqui de módulos solares. Aqui nós temos um outro exemplo de resinas termoplásticas, aonde em virtude do dimensional do pallet, ele não é adequado e o pallet ele não é feito, então ele não resiste, né? Para ser armazenado em estrutura verticalizada. Então, ele acaba sendo armazenado, como nós estamos vendo aqui, um pallet sobre outro. Aqui nós temos um outro exemplo de outros produtos químicos que a gente também trabalha, onde eu consigo verticalizar até 3 níveis, né? Certo. Empilhando pallet sobre pallet. Então, isso tudo nos dá um aproveitamento de área, e quanto melhor eu conseguir aproveitar a área, melhor eu consigo oferecer uma proposta comercial mais competitiva, porque, obviamente, o espaço ele é uma variável muito importante dentro da nossa composição de custos. Então, quanto melhor eu conseguir fazer essa cubagem, esse aproveitamento do espaço, melhor eu consigo construir essa proposta e ser mais competitivo naquilo que a gente vai oferecer para os nossos clientes. Perfeito. Aqui nós temos um exemplo de uma estrutura que a gente construiu dentro do nosso CD, de área segregada. Então, foi construído exclusivamente para um cliente,
onde a demanda dele são produtos de alto valor agregado, ou produtos pequenos, né, alto valor agregado, principalmente a parte de informática, né, acessórios para celular, itens pequenos e de alto valor. Então, ele Então, fez a deixa eu fazer uma solicitação. pergunta, posso fazer uma pergunta? Claro, claro, Então, vambora. dentro do nosso centro logístico, a gente pode também ter um aluguel de uma armazenagem para um próprio cliente. Não é necessariamente um aluguel, tá? Isso aqui como fosse uma exceção, tá? É exceção Certo. daquilo que a gente faz, mas Sem mostrando que o cobrar quê? nada. Não, foi feita toda uma negociação separada para que isso fosse possível, tá? Porque a gente não faz locação de espaço, né? Ah, A certo. gente, a gente faz a prestação do serviço logístico como um todo. Então, vamos pegar um exemplo, mais ou menos, de alguns números para tu entender como é que foi feita essa negociação com esse cliente. 90% das situações, 99% das situações, a gente vai cobrar armazenagem por área, por espaço utilizado. Então, vai ser Certo. lá, posição pallet, vai ser por tonelada, quando é produto químico, vai ser por metro cúbico, vai ser uma série de questões. Então, beleza. Então, a gente descarrega lá um container, vai medir lá, deu 20 pallets, deu 25 pallets, né, o cliente vai pagar de acordo com o espaço que ele utilizou. Então, ele paga exatamente o espaço que ele utilizou. Nesse exemplo, o cliente topou pagar fixo uma metragem muito maior do que ele está armazenando, né? Porque ele está pagando toda uma área de circulação, toda uma área, né, de onde é feito a separação dos produtos, a embalagem dos produtos, para que ele pudesse ter uma área segregada. Então, Certo. dentro dos serviços, a parte de armazenagem, ao invés desse caso, vamos dizer que eu cobraria, sei lá, 15 posições pallet, eu estou cobrando 50. Por quê? Porque eu tô cubando a área inteira que a gente segregou para ele. Mas não é uma locação, né? Então, só Não, sendo entendi, compreendi. bem talvez detalhista nesse aspecto, né? Mas é um exemplo do quão a gente consegue É porque... personalizar uma solução para um cliente de acordo com a demanda. Perfeito. Aqui, então, a gente consegue ver, né, a forma como são as nossas docas. Nós temos 8 docas para carga e descarga, então nos possibilita fazer um recebimento e uma armazenar, né, um recebimento ou uma expedição de forma simultânea, dá muita velocidade para a operação, principalmente, né, em dias onde tu acaba recebendo muitas cargas, então acaba não ficando aquela questão de fila aguardando descarga, então tu tem muita agilidade podendo ter né, 8 docas de forma simultânea. Aqui na foto da direita, a gente consegue ver a nossa envelopadora automática. Então, a gente consegue fazer para produtos que eles não vêm paletizados ou que eles não têm a parte do stretch, a gente consegue fazer a parte de envelopamento de forma automática com o nosso equipamento, o que torna a qualidade do serviço entregue muito melhor. Muito utilizado, principalmente para produtos químicos, tá? É uma demanda bem considerável para produtos químicos. E aqui alguns números em cima do que eu apresentei ali de forma mais ampla. Então, nós temos 7 mil metros quadrados de área de armazenagem, então esse número, na verdade, agora já é 8, né, desde o mês passado, que a gente ampliou. Cerca disso, 45% dessa área ela está em porta-pallets, 55% de material blocado. Então, praticamente meio a meio do que a gente tem é estrutura porta-pallet e uma área de material blocado. Hoje nós temos 1.600 posições pallet, pallets de até 1.500 quilos de capacidade. A medida do pallet que é considerada na nossa estrutura é um pallet PBR de 1 metro por 1,20. Todas as prateleiras, equipamentos, maquinários, toda a estrutura ela é própria, então a gente não tem nada alocado. 8 Certo. docas para carga e descarga, como eu citei ali anteriormente. 47 câmeras monitorando tanto a parte dos corredores, área de circulação, áreas de checkpoint, áreas externas, né, da parte das nossas docas. Então, né, nos possibilita um acompanhamento em tempo real de tudo que está acontecendo e também uma questão de segurança, né? Então eu consigo ter a gravação de todas as ocorrências. Então já aconteceu de um cliente dizer, olha, o pessoal foi aí para coletar 10 pallets e não coletou só 9. Aí a gente consegue vir aqui nas câmeras, ver o horário, ver a data e olha só,
tá aqui o trecho, foram carregar 10 pallets, se não Que chegou, ótimo. provavelmente teve alguma questão envolvendo o transporte, né, ou Sim, muitas vezes pelo simples fato de tu falar que tu tem a gravação, o problema j some, né, então assim, sim. coisas que acabam acontecendo, mas nos dá Você uma já segurança. você já tira a dúvida, né. Exato. Então a gente tem hoje 2 checkpoints que a gente criou exclusivamente, para fazer dupla conferência de produtos fracionados. Então o que que isso quer dizer? 100% das cargas de expedição de produtos fracionados, eles são feito uma dupla conferência. Então ele tem uma pessoa que faz a separação do item, e ela leva esse produto para uma área, e uma segunda pessoa vai fazer essa conferência para garantir que o produto, a quantidade, a embalagem, o lote ou a especificação que for do produto, ela está de acordo com o pedido, com a nota fiscal que o cliente solicitou. Então, isso tudo nos dá bastante assertividade, né, daquilo que a gente faz, porque a gente sabe o quão importante e o quão estressante é uma falha nesse processo de enviar um produto de desacordo, enviar uma quantidade a mais, uma quantidade a menos ou qualquer tipo de Certo. troca. 8 salas comerciais para clientes, então a gente tem a possibilidade de o cliente instalar a sua operação, então traz o seu endereço fiscal para dentro da nossa estrutura e ter uma sala comercial exclusiva, onde ele tem o seu próprio espaço, tanto para ter uma operação administrativa, né? Olha, eu quero ter uma pessoa aqui que vai estar fazendo faturamento, eu quero ter um representante comercial meu que vai atuar na região, então ele vai ter um ponto fixo para trabalhar eventualmente ou todos os dias. Não, tem Sim, isso é uma parte bem importante, hein. toda uma estrutura que pode, né, principalmente para empresas que são de fora, né, ter Sim, essa opção e essa base fixa, né, além, obviamente, de todos os serviços do armazém de forma geral. Temos um sistema WMS de referência no mercado, então o WMS da Senior que a gente utiliza, ele é realmente muito robusto, né, ele tem muita credibilidade no mercado, ele é utilizado pelos grandes players aí dentro do segmento, o próprio pessoal da Magazine Luiza usa ele, né, dentro das suas operações, então assim, tanto dá para entender um pouco do porte do sistema e o que, que ele nos possibilita fazer. Envelopadora de pallets automático, como eu citei. Nós temos tanto uma área interna quanto externa para fazer carregamento dos mais diversos tipos de veículo. Então, às vezes, a gente recebe container, como eu falei, que é o mais comum, baús, siders, caminhão graneleiro, tampa baixa, caminhões de pequeno porte, de médio porte, então a gente consegue fazer carregamento em praticamente qualquer tipo de veículo, porque nós temos, né, nós dispomos tanto de uma área interna quanto de uma área externa para fazer esse tipo de carregamento. E aqui certo. alguns SLAs, alguns dados que a gente consolidou agora, né, até dezembro de 22. Então, 99% de assertividade nas expedições, né, ou nos produtos que tiveram separação de pedidos em dupla conferência, ali como eu citei, os produtos fracionados. Então, né, temos um índice de falha inferior a 1%, né, seguimos trabalhando Perfeito. para poder melhorar, mas, né, Certo. já conseguimos atingir hoje esse número. 98% de tudo que a gente faz o atendimento em D0. Então, o que quer dizer D0? Tudo aquilo que entra hoje, sai hoje, no sentido de separação de pedidos, né? Então, o cliente ele tem seu estoque aqui, ele vendeu hoje um material, hoje de manhã, por exemplo, e a transportadora vem coletar hoje à tarde. A gente consegue entregar no mesmo dia. Então, isso seria o D0, ou então D mais um, de acordo com a complexidade do item, tem que fazer algum tipo de embalagem, tem que fazer algum tipo de montagem de kit ou algo do tipo, aí acaba Certo. ficando em D mais um, mas, né, somando essas duas datas, nós temos aí 98% de tudo que a gente faz. Então mostra principalmente uma questão Agilidade. muito de agilidade, que é cada vez mais, né, uma exigência dos Sim, nossos clientes, de acordo com, né, com o que o mercado assim o faz. Então, nós temos a parte de conferência de entrada. Então, todos os produtos que nós descarregamos, nós fazemos a parte de conferência de entrada, e aí isso tudo é alinhado com o cliente antes de nós começarmos, né? Quais são os pontos críticos que eu preciso verificar na hora de receber o teu produto? Tem conferência de lote?
tira a amostra de produto, eu tenho que abrir a master box, eu tenho que fazer algum tipo de, sabe, de pesagem, eu tenho que fazer, então, todos os atributos, todos os critérios que forem acordados com o cliente antes da operação iniciar, eles vão ser executados no momento da conferência de entrada. Então, hoje nós Certo. temos, em média, um tempo de 2 dias úteis para poder fazer essa liberação. Aí vai depender muito da complexidade disso. Nós temos operações de clientes de químicos, por exemplo, onde tu recebe pallet e tu expede pallet, onde tu faz essa conferência em alguns minutos, né? Então, bem mais simples, tu consegue ter bem mais agilidade e já consegue colocar o produto direto no estoque, né? Tornando o processo mais ágil para o cliente. Certo. Integração automática via API entre o WMS e o RP do cliente. Então, todo RP de cliente que tenha a conexão via API, e hoje, sei lá, que número que eu posso dizer, mas mais de 90%, 95% de todos os RPs mais novos, os RPs, né, mais de mercado, vamos dizer assim, eles já têm conexão via API. Então, a gente consegue fazer a integração com o nosso WMS para que houve a venda, houve a emissão de uma nota fiscal por parte do cliente, a gente já consiga transmitir de forma automática, sem precisar fazer ligação, sem precisar mandar Sim, e-mail, sem precisar salvar uma que pasta, sem precisar ótimo. fazer nada, O estoque desde dele que já está ali com ele, né? exatamente, desde que a gente tenha essa possibilidade de fazer via API. Pô, eu tenho um cliente meu aqui, que é um cliente bom, ele trabalha com RP lá da cidade dele, que foi o amigo dele que fez, é um baita RP, ele não quer trocar, mas ele não tem conexão, como é que a gente faz? É possível nós construirmos uma solução, mas aí a gente vai ter que customizar e aí não tem que tratar isso à parte, né? Então Sim, nada é impossível, claro. mas aí entra uma questão Negociável. muito mais de tratar como exceção do que como regra, né? Sim, sim. Vocês têm alguma planilha que você já tenha, tipo, já com essa prática já? Não entendi. Uma Uma planilha. planilha, por exemplo, que eles não têm esse sistema para poder integrar, você já tem uma planilha, por exemplo, quando vem tudo importado deles e está tudo estocado. Nós temos hoje uma operação que está nesse caso e nós estamos desenvolvendo de forma Hum, customizada uma solução, porque o RP do nosso cliente não tem API. Então, sim, nós estamos construindo a 4 mãos, vamos dizer assim, né? O nosso time de TI, né, junto com a TI do nosso cliente, e mesmo que ele não tenha um time de TI, né, nós vamos trazer esse desenvolvimento para ser feito e nós vamos discutir os formatos, a forma, tempo, prazo, eventualmente se isso tiver custo, né? Então, tudo isso a gente trata a 4 mãos, mas nós estamos nesse momento fazendo algo desse tipo até também, né? Podemos falar com um pouco mais de propriedade, né? certo. Que isso é possível. Sim, Todos os clientes eles têm acesso aos dados do estoque dele em tempo real, tá? Então, dentro do nosso WMS, o cliente ele ganha um login e senha, onde ele consegue acessar e ter acesso ao estoque dele. Então, ele consegue visualizar eh, o status dos pedidos, movimentação, qual que é o saldo de tal item, né? No nosso sistema, porque obviamente ele vai ter isso dentro do RP deles, mas às certo. vezes, né? Não deu baixa em uma nota, não dei entrada numa devolução, ou sei lá, né? Quero consultar se a minha importação já está no sistema. Então tudo isso ele consegue fazer também de forma autônoma pelo acesso ao portal, sem precisar fazer uma ligação, sem precisar entrar em contato com ninguém. Top. Double check em todas as operações de outbound, como eu falei, então, né, tudo aquilo que a gente faz tem dupla conferência. E hoje 90% de tudo aquilo que a gente descarrega em menos de 4 horas. Então, reforça um pouco daquele ponto que eu falei de termos várias docas, isso possibilitar a gente ter uma operação bem rápida, bem dinâmica e bem ágil. Certo, ótimo. Esses eram os pontos. Dúvidas, perguntas? Cara, perfeito. Perfeito, boa explicação. Tem algumas dúvidas sim, mas vai ser mais na prática que vai Uhum, surgi-las, mas você claro, foi bem explicativo mesmo. Muito que bom, obrigado aí que bom. e espero nos falarmos mais ainda, né? Eu assim espero também. Então, a gente está, né, à disposição, a gente faz. A gente atende hoje clientes dos mais diversos portes, tá? Então, a gente tem desde empresas, às vezes, que o cara está começando uma operação e diz: olha, eu tinha um negócio e agora eu vou começar
a importar produtos para vender no Mercado Livre, né? Cada vez é um nicho que está crescendo muito aqui dentro, que é o serviço de fulfillment nosso, né? Então, o cara, a empresa dele é uma empresa que está começando da pessoa física para um CNPJ. E a gente consegue iniciar, startar essa operação dele, fazendo todo o serviço, né, de fulfillment, fazendo todas as atividades para que ele venda no Mercado Livre, na Amazon, onde for, desde empresas, né, multinacionais que movimentam aí 50, 100 containers por mês. Então, né, dá para ver a amplitude do nicho de clientes que a gente atende. Então, temos A essa, gente faz essa importação também flexibilidade. de produtos refrigerados também? Hoje o que a gente não consegue fazer, tá? Tem alguns pontos que o que a gente não faz hoje ainda e não tem esse aspecto. Eu não armazeno produtos químicos inflamáveis, então produtos IMO, né? Então, produtos corrosivos, produtos explosivos, produtos perigosos de alguma característica. A gente não faz armazenagem disso. Eu não armazeno produtos controlados pelo Exército, então armas, munições e alguns químicos também que o Exército controla, eu não armazeno. Não armazenamos produtos que têm algum tipo de necessidade de refrigeração. Então, respondendo a tua pergunta, né? Então, hoje nós temos sim carga de alimentos conosco, porém são produtos que não têm necessidade de controle de temperatura, né? Certo. Então, por exemplo, agora no momento a gente não tem nenhuma carga de vinhos, mas vinho é um produto que, na sua grande maioria, a gente consegue armazenar. Mas nós já tivemos uma demanda de um cliente recente, aonde ele trabalhava com um vinho, né, altíssimo padrão, aonde o produto dele, desde o fornecedor lá na Europa até a entrega na porta do cliente, tinha que ter temperatura controlada. Aí era uma questão que a gente não conseguiu atender. Então, né, temperatura controlada é um produto que a gente ainda não faz. E produtos, né, de medicamentos ou produtos da área da saúde que exijam Anvisa, nós estamos em vias de, né, adequar isso, então muito em breve a gente já deve ter isso liberado, mas caso surja uma demanda, a gente vai ter que tratar isso para avaliar prazo e tudo, para saber se até o desfecho da tratativa a gente já vai conseguir ter a nossa certificação, mas no momento ainda também não temos Anvisa. Ótimo. Valeu, obrigado, hein, pelas explicativas aí. Show de bola. Se tiver mais alguma dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição. Pode, né? Tu vai ter todos os nossos contatos aí para poder perguntar, ligar, fica sempre à vontade. Nós somos os mais acessíveis possíveis. Nem sempre eu consigo atender na hora, acaba ficando um pouco amarrado em alguns compromissos, mas terminando o compromisso eu já retorno. Então, tu pode ter certeza de que tu não vai ficar desassistido e tu vai ter sempre o retorno o mais breve possível. Muito obrigado, viu? Tá bom? Valeu mesmo. Sucesso para ti, um abraço e boa sorte. A Amanda vai dar um show agora na transportadora. Vamos lá, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Até mais, Denis. tchau, Diniz. Valeu, Diniz. Mais. Oi. A Desi tá... Voltou? Eu tô aqui. Você vai. Não vai é porque eu parar, estou com vai a gravar tela de desligada novo? que eu não estou aqui. Então tá bom, deu tudo certo. No fim vai, então, todos os onboards vão rolar que estavam programados para hoje. A Amanda tá aqui. Então, como vai ser feita uma gravação, olha ali a Larissa. E aí, Lari? Beleza, né? Então, gente, a Amanda tá aqui. Hoje ela tá à frente da transportadora. Ela vai conseguir trazer muito conhecimento, principalmente na parte comercial, que é uma coisa, a Amanda, excelente. Então, agora pega bastante informações com ela. E ela vai conseguir te trazer bastante informações sobre o trabalho que a gente já vem realizando com a transportadora. A parte comercial, de fato, como essa comercialização está acontecendo, para que tu também tenha isso para oferecer para os seus clientes, e vai estar muito de encontro com o centro logístico. Tenho certeza que o Diniz agora, ele traz sempre muitos esclarecimentos, né? E fica à vontade aqui, vai tirando as dúvidas com a Amanda. Eu estou com a tela desligada, mas eu estou aqui, então estou de olho em vocês dois, tá? Tá bom? Eu vou subir aqui, então, a tela, uma apresentação da transportadora. Deixa eu ver aqui se vai... Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Tá, é porque eu não consigo ver vocês. Mas, assim, deixa eu só, então... como a Daisy comentou, eu tinha te falado, a gente fica à frente da transportadora. A transportadora, ela fica linkada junto ali com o centro logístico, né? A gente acaba utilizando o espaço do centro logístico para fazer movimentação de carga e tudo, mas não é um produto que... Opa, deixa eu ver aqui. Aqui, que depende só do centro logístico, né? Então, assim, como eu te comentei também, a transportadora é um dos produtos da 3S, eu acho que eu acredito que tenha
um retorno mais rápido, né, de fechamento ali, porque o cliente está com a carga na mão, sempre que a gente vai contratar o cliente, eu tenho uma carga chegando, então nos dá um pouquinho mais de abertura para negociar, é um produto que tem um fechamento assim mais rápido comparado com desembaraço, agenciamento, a parte até do centro logístico ali, que é um processo mais de confiança, assim, para o cliente armazenar conosco, né? Então, acho que a transportadora tem esse retorno mais rápido ali. Então, assim, o foco da transportadora, da nossa transportadora, são as cargas de importação, exportação, cargas de containers ou carretas, o transporte de carga fechada. Que eu digo com carga fechada, quero dizer que é fechar um veículo inteiro, uma carreta ou um truque. Então, Amanda, a gente tem transportadoras parceiras já? sim, nós temos, tá? Como é que eu vou te explicar? Assim, nós temos a nossa própria transportadora, tá? A nossa transportadora hoje tem 2 veículos frota e a gente trabalha com a frota de agregado, então a gente também tem veículos terceiros que trabalham para nós. E para algumas demandas que a nossa transportadora não consegue atender a rota ainda, por questão de logística, enfim, de equipamento, a gente consegue terceirizar, contratar outras transportadoras. Certo. Mas, no geral, a gente tenta fazer com a nossa mesmo, com a que tem em casa, né? Então, mantém Sim. todos os serviços em casa. Sim. Então, assim, o foco são as cargas de container, carga de importação e exportação, cargas completas, que são mais, cargas acima de 8 toneladas, então de 8, 10, 15, 25 são cargas vindas, até que tem, acho que no outro slide isso. Então, são cargas que a gente consegue trazer pelo Porto de Itajaí, Navegantes, Itapuá, Porto de Rio Grande. Então, tu falou do FIC São Paulo, né? Então, tem algumas cargas aí provavelmente. A gente, em São Paulo, a gente ainda não trabalha com a própria transportadora da 3S, mas a gente terceiriza sempre que necessário. Então, essa semana teve algumas solicitações de clientes aí da região e a gente acaba utilizando alguns parceiros para fazer essa parte do transporte também e manter o cliente em casa, né? Mas o foco da nossa transportadora da 3S Soluções são as cargas de Itajaí, Navegantes, Itapoá e Rio Grande, que a gente consegue fazer com os nossos veículos aqui e toda a operação é feita interna, aqui com o Cauã. Eu disse que com o tempo tu vai conhecer ele também. Ele é super acessível, então quem operacionaliza quem faz a parte da operação é ele, né? Mas nesses portas aqui, deixa eu ver o que tem mais aqui. Então, como eu te comentei ali, a gente faz operações de carga fechada, né? Que são cargas de truque, carreta. Por exemplo, além das operações de importação e exportação, se o cliente faz uma venda por exemplo, a gente está com uma carga agora de Brusque para Manaus, e a carga dele tem 16 toneladas, a gente consegue fechar um veículo e mandar um veículo com a carga dele inteira ali. Então, a gente também consegue atender com a nossa própria transportadora. Perfeito. E aí, essa parte aqui é mais linkada à parte do centro logístico, né? A gente fala toda a parte de ova, desova, paletização, a gente envia ajudantes para entrega, tem a parte também ali que entra junto com o centro logístico, que é a parte de armazenagem. Então, a transportadora e o centro logístico andam juntos ali, um serviço complementa o outro. Sim. Aqui seria mais as partes, e a transportadora tem o seguro próprio, todas as nossas cargas são aprovadas com um gerenciador de risco, então a gente também, como eu te comentei, tem um Cauã ali que faz o acompanhamento, follow-up dos processos. A transportadora é um produto novo da 3S, então assim, a gente, por hora, nós temos o Cauã só ali que faz essa parte operacional. Certo. Então, o acompanhamento e follow-up seria com ele só e comigo também. Então, quem faz essa parte de atendimento ao cliente seremos nós dois. E essa parte aqui seria mais a parte do centro logístico, que aí vai ser repetitivo se eu ficar te apresentando a mesma coisa. Assim, essa apresentação aqui é bem resumido do que a nossa transportadora faz. O foco aqui são as cargas aqui, são cargas gerais, então equipamento eletrônico, maquinário, a gente trabalha muito com tecido também. E assim como o Diniz comentou, algumas cargas que a gente não faz, a gente também não trabalha com químico perigoso, a gente não trabalha com medicamento, carga de armamento, munição, né? Então,
Seria mais o transporte de carga geral mesmo, que não Certo. precisa de nenhuma licença para transportar.